Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa sequência de aula. Hoje, na aula 3, vou mostrar para vocês o que é um GRO, o que devemos considerar na montagem do GRO, qual deve ser a estrutura de um GRO. E se não for ficar muito extensa, já mostro um modelo completo editável para vocês pegarem. E se ficar extensa, eu deixo o modelo para a próxima aula, certo? Bem, antes, por favor, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e me siga em todas as redes sociais e compartilhe este conteúdo com seus colegas. Então, sem demora, vamos para mais essa aula com esse conteúdo mais do que importante. Eu sou Soraya Pereira, engenheira de segurança do trabalho, e essa é uma sequência de aulas completas sobre as normas regulamentadoras. Vamos lá. GRO significa Gerenciamento de Risco Ocupacional. A organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Então, como que você deve implementar o GRO? Vamos entender cada um desses itens que estão sendo ditos aqui, certo? Sabendo que o GRO é uma gestão de SST, pessoal. É uma gestão de saúde e segurança do trabalho que as empresas estão obrigadas a fazer. E a NR1 estabelece a estrutura mínima desse sistema dentro da sua empresa. Tem procedimento para tudo, é a forma de fazer as coisas, estruturar as atividades dentro da empresa, gerenciar o quê? Os riscos ocupacionais. Então, a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento dos riscos ocupacionais em suas atividades. Vamos entender primeiro o que é organização, o que é estabelecimento e quais são os riscos ocupacionais. No glossário da NR1 já diz o que significa organização. Então vamos lá. Organização é pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado a empregador, a tomador de serviços, a empresa, a empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada, certo? Vamos lá, então, entender o que é estabelecimento. Estabelecimento, local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. E por último, vamos entender o que são riscos ocupacionais. Risco ocupacional, combinação da probabilidade, guardem bem isso, de ocorrer a lesão ou agravo à saúde causado por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, é uma combinação da probabilidade e da severidade, certo? Então, a organização deve, primeiro, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, certo? Tem que evitar. Porque o ideal é não expor o trabalhador em risco. Ele deve identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, se não deu para evitar o risco ocupacional, certo? Ele precisa pelo menos identificar quais são os perigos e quais são as lesões e os agravos, o que aquele risco pode agravar na saúde do trabalhador. Então, o GRO, você vai mapear tudo que pode gerar lesão, certo? Aqui também
precisa avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco. Então, você vai avaliar, é diferente de classificar. Já vimos que de acordo com que a gente tem que classificar de acordo com a probabilidade e severidade. O risco já foi identificado, certo? Identificamos ele aqui. Agora, preciso de uma escala para medir qual é a severidade desse risco. Exemplo, se ele fica 50% do tempo em um valor de ruído acima do indicado, o que isso pode acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Vai acontecer uma lesão? Vai acontecer uma perda auditiva? Não vai acontecer nada, tá? Então, tudo isso vai ter que estar mapeado no seu GRO. Que mais? Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Então, é pequeno, é médio, é grande? Essa escala vai indicar o que eu vou fazer. No exemplo anterior, a perda auditiva é um risco alto? É um controle imediato? Eu crio medidas de controle adequado para aquilo não acontecer, né? Então, vamos classificar. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de sua prioridade. Então, eu vou seguir uma sequência. Primeiro, eu vou eliminar os fatores de risco, né? Que é o que está aqui nesse subitem. Vou eliminar os fatores de risco. Vou implementar as medidas coletivas. Terceiro, vou implementar as medidas administrativas. E, por último, o uso de EPI. A gente tem que seguir essa prioridade. Foi falado muito dela na nossa aula 1. Isso é importante. Geralmente, o que acontece nas empresas? A gente tem um ruído ali, tem um problema com agente químico. A primeira coisa que os empreendedores, que a organização faz, é dar EPI. Não. Tem que seguir o que está escrito nesses itens aqui. Tenta eliminar o fator de risco. Não deu para eliminar? Põe as medidas de segurança coletiva. Não deu? Então, medidas administrativas. Não deu? Por último, EPI, certo? E aqui, acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, por isso que é uma gestão. Tudo que eu fiz tem que ser acompanhado, verificado se está sendo feito, dando resultado, se está dando efeito. É uma forma circular, pessoal. O GRO é uma forma circular, não fecha nunca. É necessário um acompanhamento. O GRO é para gerenciar os riscos ocupacionais, usando todas essas ferramentas que foram citadas aqui. Então, para fazer um GRO, não é você fazer um documento. E por isso que é caro, porque é um processo. Você precisa de documentos que comprovem todas essas 6 etapas que eu citei aqui, que está dito na NR1, que a organização deve fazer. Considerar as condições de trabalho de acordo com a NR17. Então, vamos dar um pulo lá na NR17 e o que está pedindo para que você considere nas condições de trabalho. Primeiro, a avaliação das situações de trabalho, Vamos ver como que está lá a situação do trabalho, vamos avaliar a organização do trabalho, o levantamento, transporte e descarga individual das cargas, o mobiliário do posto de trabalho. Aqui sobre a parte do levantamento, transporte e também do mobiliário, é preciso ter um laudo ergonômico, né? A situação você consegue ver que não tá legal, então vamos pedir um laudo ergonômico, né? Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas,
condições de conforto no ambiente de trabalho e os anexos 1 e 2 da NR17 traz o trabalho dos operadores de checkout e o trabalho em teleatendimento, em telemarketing. Ergonomia, pessoal, veio com tudo nessa nova NR. Dentro do GRO, ergonomia veio com tudo. A escada, acesso, máquinas, equipamentos, tudo isso precisa ser mapeado dentro do GRO. O risco ergonômico tem que ser tratado. A empresa pode não precisar de PGR, como a gente já viu na aula anterior, na aula 1, mas sim de GRO para gerenciar, monitorar todos esses riscos. A organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, quando houver, e comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Então, eu preciso provar, né? Através de e-mail, SMS, um documento de pesquisa com os trabalhadores, tudo que você for feito, você precisa provar que fez. Nós vamos ver que o GRO é uma gestão, então nem sempre vai ter um documento dito GRO, mas vai aparecer ali uma autoridade. Como você comunica os riscos para os trabalhadores? Olha, eu tenho aqui, fiz essa reunião, no dia tal, a ata da reunião é essa, por e-mail eles receberam isso, tem esse cartaz, tudo isso precisa estar explícito. Então, você não, quando a autoridade for no seu local de trabalho, você vai ter como provar que você fez essas coisas, né? Que você consultou os trabalhadores, que eles sabem que eles estão correndo risco, enfim, tudo isso tem que ser gravado. Agora me diz se dá para você cobrar R$1.000 por um GRO. Pessoal, vamos tomar cuidado e fazer algo certo, né? E valorizar o nosso trabalho, que não é pouco, não. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST. Ok, estou falando para vocês que é uma gestão. E como que você pode organizar isso, pessoal? Existem várias ferramentas. Uma delas é o PDCA. Se alguém precisa de uma aula sobre PDCA, deixa aí nos comentários que eu preparo uma aula só de PDCA para vocês, tá? Mas aqui é uma forma de gerenciar. Então, você começa aqui com a letra P, você vai identificar o problema, analisar o processo e criar um plano de ação. Aí o D, você vai fazer, né? Você vai executar o plano de ação. E no C, você vai checar os resultados obtidos. E o A, concluir o ciclo, analisar os resultados, tá? Então, essa é uma forma de você gerenciar e melhorar o desempenho de SST dentro do seu GRO. É uma ferramenta. Se quiser saber exemplos sobre PDCA, como montar um PDCA direitinho, com mais exemplos, escreve aí nos comentários que eu trago para vocês. Vamos dar sequência aqui. Ok, vamos falar da estrutura de um GRO. Levantamento preliminar de perigos. Então, o que é isso? Você vai fazer um mapeamento dos perigos, certo? Com isso, podemos fazer a declaração de inexistência de risco, tá? Então, a declaração de inexistência de risco tá aí na nossa aula 2. Tem até um modelinho lá, pode voltar, se você não viu ainda, voltar e pegar. Você vai identificar os perigos, tá? Levantei
identifiquei os perigos. E aí eu vou avaliar os riscos ocupacionais. Eu vou utilizar ferramentas técnicas para fazer isso, certo? E depois que eu levantei, identifiquei, avaliei, eu vou controlar os riscos. Então, essa é a estrutura do GRO. Vamos ver cada um desses itens e entendê-los. Vamos lá. Começando com o levantamento preliminar. O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades do trabalho. Pessoal, a maioria está aqui, tá? As empresas já existem, já tem as atividades existentes e a gente vai colocar o GRO para essa parte. Mas, se você der sorte, você consegue achar uma do início. E aqui, nas mudanças e introdução de novos processos, é necessário também fazer um levantamento preliminar. O levantamento preliminar, para que serve ele? Ele está respaldado na NR9. Só vai entrar no levantamento preliminar o que tem risco e severidade. Então, deve ser realizada a análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliação quantitativa. Se você já tem um PPRA antigo ou um LTCAT antigo com dados disponíveis, você pode usar esses dados, tá? Se não tiver, pode começar do zero. E como todo mundo sabe, desde o dia 3 de janeiro de 2022, o PPRA não é mais aceito, tá? Tem que fazer isso que a gente está vendo aqui, que é o GRO e o PGR. Na fase de levantamento preliminar de perigos, o risco não pode ser evitado. A organização deve implementar o processo de identificação de perigos, seguindo a avaliação dos riscos ocupacionais, pessoal. Então, fizemos lá o levantamento preliminar, vamos identificar o perigo. A etapa de identificação de perigos deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Qual é o perigo? Qual é a lesão? É um corte? É um risco de queda? Certo? A identificação das fontes ou circunstâncias. É risco de queda? Então, qual é a fonte? Tem um andaime, né? A indicação do grupo de trabalho sujeito ao risco. São os pedreiros, são os pintores, são os faxineiros? É por similaridade de exposição? Qual é o grupo que está sendo exposto a esse risco, a esse perigo? Das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, deverá considerar, aqui eu já estou trazendo um pouco da NR9 para vocês, a descrição das atividades, a identificação do agente e a forma de exposição. Então, aqui, ó, descrição das atividades, a gente vai fazer um inventário do risco. Vamos identificar a atividade. A identificação do agente, qual é? É um risco ergonômico? A pessoa carrega o peso? Qual é a exposição? Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas. É lesão aonde? Lesão na coluna? O estresse? Fatores determinantes da exposição. A quantidade de peso que a pessoa carrega. A quantidade de tempo que fica naquela posição. Medidas de prevenção já existentes. Tem pega, né? Porque uma coisa é você, por exemplo,
vou falar do risco ergonômico, estou usando ele bastante como exemplo. Tem uma caixa que a pessoa precisa carregar. Tem uma pega, tem um lugar que ela pode pegar aquela caixa, ou é uma caixa grande que não tem nem como segurar direito, né? Então, quais são as medidas de prevenção já existentes? Tem andaime, tem guarda-corpo, né? Então, tudo isso tem que ser identificado. Identificação dos grupos dos trabalhadores expostos. É o grupo só dos pintores, né? A gente chama de GES1, que é Grupo de Exposição por Similaridade. São todos os pintores, enfim, tudo isso tem que ser identificado de acordo com a NR9. Aí tá. Vamos agora para a avaliação dos riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance da sua ocorrência. Para que a gente precisa avaliar, pessoal? Para criar as medidas de prevenção. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Mais uma vez aqui está falando sobre o número de trabalhadores afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. O que são acidentes ampliados? São aqueles acidentes de grande magnitude. Por exemplo, as empresas que podem gerar acidentes de grande porte, né? Como a Vale, em Brumadinho. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências das atividades de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com os valores de referência estabelecidos na NR9. Então, por exemplo, está acima de 80 o ruído, alguma coisa tem que ser feita. Pessoal, eu trouxe aqui, né, a parte de avaliação de risco da NR9, porque a gente está falando de PGR, que está dentro da NR1, mas ele dá uma chamadinha ali para a NR9, dá uma chamadinha para a NR17, né? Uma chamadinha para a NR7, e aí eu trago os trechos que são importantes para vocês. Então, a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, né? Então, eu vou fazer uma avaliação quantitativa quando eu preciso comprovar. Então, o meu ruído deu 90. Alguma coisa eu tenho que fazer para controlar. Mas eu preciso comprovar que deu 90. Como eu vou fazer isso? Vou fazer uma avaliação quantitativa. Vou medir, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Esse item aqui, 9.4.2.1 da NR9 diz o seguinte: a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. Então, a avaliação é da jornada de trabalho e não pontual, tá? Então, lá nos anexos da NR9 ou da NR15 e 16, você vai saber mais como que você vai fazer
essa parte quantitativa, tá? Então, fique de olho nessas NRs para fazer as medições. PGR, pessoal, não é um laudo, é uma gestão. E aí eu anoto no PGR que vou fazer uma medição, certo? A medição vem com um laudo. Então, o PGR é algo dinâmico, é uma gestão, não para nunca. Então, após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados observada a severidade e a probabilidade para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do famoso plano de ação. A avaliação dos riscos ocupacionais deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações, né? Quando a gente vai revisar isso? Quando a gente vai revisar isso, após a implementação das medidas de prevenção para avaliação dos riscos residuais, a gente vai ver lá, tá, implantamos, deu certo? Precisa revisar ou mantém daquele jeito? Após a inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Houve mudança? Mudou o modo de fazer? Se sim, vai ter que ser revisto o gerenciamento. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, então eu vou medir, mensurar as inadequações. Teve mudança? Vou precisar rever. Que mais? Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, o inventário falhou, né? Porque se teve um acidente, teve uma doença relacionada àquele trabalho, então preciso revisar meu GRO. Ou quando houver mudanças nos requisitos legais aplicáveis. A lei mudou? Então, eu preciso rever o meu processo. Então, a gente tem que estar sempre de olho no que mudou nas novas NRs, tá? Por isso que na aula 0 eu já mostrei para vocês aonde vocês conseguem baixar as NRs atualizadas. Vamos lá. No caso de organização que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser até de 3 anos. Quem já faz certo vai ganhar 1 ano aí, certo, pessoal? Porque são 2 anos e quem já tem um sistema vai ganhar 3 anos. É um sistema de gestão certificado, tá? Tipo, por exemplo, uma ISO 14000. Ela não precisa gerar um outro GRO, porque o sistema de gestão dela já absorve o GRO. Se atende todos os requisitos, então tá ok, porque o GRO nada mais é do que um sistema de gestão. Então, essa é a estrutura do GRO, certo? Levantamos os riscos, perigos preliminares, identificamos os perigos, avaliamos os riscos ocupacionais, né? Esses dois aqui pode ser feito na mesma etapa, né? Levantamento preliminar e daí já a identificação pode ser feita junto. Já avaliamos os riscos e perigos, o que a gente vai fazer? A gente vai controlar. Então, controle de riscos ocupacionais. Medidas de prevenção, plano de ação, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Então, eu vou colocar em prática e acompanhar. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores através do quê, pessoal? Do PCMSO, NR7, certo? Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Entra como controle, devemos documentar os acidentes.
Vamos falar de cada uma dessas etapas do controle de riscos, certo? Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos, sempre que exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem, certo? E a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar também. Houver evidências de associação por meio do controle médico da saúde entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados. Identificado aonde? No PCMSO. Vou trazer alguns itens aqui sobre medidas de prevenção que a gente encontra na NR9. Vamos lá. A abrangência e profundidade das medidas de prevenção dependem das características das exposições e das necessidades de controle. Então, tudo depende da avaliação, certo? As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidos nos anexos desta NR, no caso da NR9. Por enquanto, só tem vibração e calor nos anexos, tá? Depois virá outros. Veja na aula 0 como baixar tudo atualizado. Nesse item aqui da NR9 diz o seguinte: devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionadas aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com os critérios estabelecidos nos anexos dessa NR, em conformidade com o PGR. Critérios e requisitos novos que precisam ser adotados, ficar de olho e colocar no PGR, certo? As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles de riscos do PGR e devem ser incorporados ao plano de ação. A NR1 está diretamente relacionada, linkada com a NR9. Ok, plano de ação. O que é isso? Plano de ação, pessoal. Vamos falar dele. A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Certo? Cada risco tem que ser uma medida de prevenção. Então, seu plano de ação vai dizer o que fazer para evitar aquele dano, né? Para evitar aquele risco, se possível eliminar o perigo, o plano de ação é quem vai determinar. Para as medidas de prevenção, deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição dos resultados. Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser o quê? Registrados. Tudo no PGR deve ser registrado. De prevenção deve ser acompanhado de forma planejada a contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocíveis quando aplicável. Às vezes é preciso medir em dias diferentes, porque nem todo setor do trabalho é estável, tá? Nem sempre todo dia é a mesma coisa. Por isso que o GRO é um gerenciamento e não é uma fotografia, não é algo fixo, é algo que você vai vendo ao longo do tempo e vai mudando e vai melhorando, certo?
As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, o PGRO nunca para, isso nunca para. É necessário sempre haver novas reavaliações. A organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou Vamos falar um pouco sobre o acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais nos termos da NR7, que trata do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Outro link aí no seu GRO. Agora, vamos falar da análise dos acidentes e doenças do trabalho, certo? As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradas dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho. Tudo isso é obrigatório fazer, tá, pessoal? Esses 3 pontos que eu vou citar agora são obrigados a fazer quando ocorrer um acidente de trabalho. Identificar os fatores relacionados com o evento, né? O que aconteceu ali? Quais foram os fatores relacionados com aquele acidente? E fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Não posso dizer nesse meu relatório de acidente de trabalho, foi falta de atenção do trabalhador. Se acontecer um acidente, é hora de revisar o GRO e seguir essas 3 etapas aqui para documentar o que aconteceu, certo? A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. E aqui eu estou falando do quê? Da preparação para emergências. Então, se o inventário de riscos tem algo emergente, vamos criar procedimentos que precisam ser seguidos quando acontecer essas emergências, certo? Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever os meios de recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentes e abandono. Então, em caso de emergência, tem lá um papel, né? Aconteceu um acidente. Em caso de emergência, ligue para o encarregado do número tal. Leve o acidentado ao posto de saúde ou ao hospital XYZ, na rua tal. Acione o bombeiro, né? Tudo isso tem que estar documentado e próximo ali do encarregado, das pessoas, todo mundo tem que saber o que ela precisa fazer nos primeiros socorros. As medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável, né? Então, tem um pai, dependendo do tamanho da emergência, você precisa desse documento. Os processos obrigatórios do GRO são materializados no documento denominado PGR. O PGR é composto por um inventário de risco e um plano de ação. Então, pessoal, o GRO é um processo de gestão completo e o PGR é uma materialização do GRO com as partes obrigatórias. Na próxima aula, vou trazer o exemplo que será um modelo editável e falar sobre o PGR. Esse exemplo, que estará disponível para vocês
é de uma empresa de pequeno porte. Este documento já terá um GRO e um PGR junto. E aí a gente mata de vez a NR1, certo? Espero que vocês tenham tido uma boa noção nessa aula sobre o que é GRO, como ele está estruturado, o que precisa ser feito, o que precisa ser procurado, quando precisa medir, quando não precisa medir. E na próxima aula a gente vai falar sobre o PGR e já trazer esse modelo estruturadíssimo para você não ter mais dúvida sobre a NR1 e esse novo processo e poder prestar serviços nessa área, tá certo? Muito obrigada!